Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 29 de setembro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda mais acentuada de 1,69%, devolvendo toda a alta do pregão anterior. Então o Ibov ontem proporciona um fundo com uma resistência imediata aqui na casa dos 59.400 pontos. Topo anterior aqui, para trás esse topo aqui. Então, dois pontos importantes em termos de resistência. O Ibov terminou gerando uma sinalização de baixa, um engolfo aqui, praticamente um engolfo de baixa, em cima de um patamar de resistência. Esse candle, para mim, ele reduz a perspectiva de termos aqui um rompimento de imediato dessa região. Então, é um primeiro sinal de redução dessa perspectiva. Reverte completamente a possibilidade de vir aqui de imediato romper esse patamar dos 60.000 a 60.300 pontos, se perder a mínima desse fundo, localizado ali por volta dos 57.400 pontos. Lembrando que antes disso há um patamar relevante de suporte, já citado em outras análises, na faixa dos 58.000 a 57.700. Na sequência temos então aqui para falar do mini índice. Cheguei a recomendar duas operações do mini índice, sendo que uma delas não foi executada. Foi uma operação na ponta vendedora, uma venda aqui na perda da mínima desse candle. Logo depois que aciona, quase foi lá no ponto de stop, chegou aqui próximo de superar a máxima aqui desse candle, bateu na máxima desse candle, mas ainda bem que não acionou o stop. Veio forte depois para baixo. Como começou mais fraco aqui esse movimento nesses dois candles, eu não tive uma perspectiva tão grande para baixo, não dava para se prever um movimento tão forte para baixo. Por esse motivo eu encerrei essa posição aqui perto, basicamente em cima do objetivo que eu tinha estabelecido, que era na faixa dos 59.200 pontos. O mercado ainda chegou a andar ali praticamente o dobro do que eu já tinha buscado em cima de pontos aqui do mini índice, mas de qualquer forma foi uma belíssima operação em termos de pontos e também resultado, 0,58% de ganho, e no capital total crescimento de 0,48%. Lembrando, se você deseja receber as recomendações, seja aí recomendações de day trade no mini índice ou de swing trade em ações, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos aí para que você possa testar pelo menos aí gratuitamente durante 14 dias essas recomendações no seu celular ou desktop. Na sequência então temos aqui para falar da PETR4. A Petro terminou o dia com queda de 3,03%. Depois da formação de fundo, já começa a trazer um sinal de enfraquecimento desse fundo aqui na Petro em cima de um patamar importante de suporte. A tendência no ativo está de forma indefinida nesse momento. Gerou um topo um pouco abaixo do nível anterior. Em termos de oscilação, perdeu ali o fundo anterior, mas podemos considerar o mesmo nível de fundo anterior. Enfim, um sinal um pouco mais travado nesse momento, em tendência indefinida na Petro. Qualquer alternativa de compra nesse momento seria buscar uma compra pelo G60, já comentada na última videoanálise, de fundo ascendente. Então, a partir do próximo pregão, se ela conseguir romper aqui os R$ 13,56, seria uma alternativa trabalhando com stop abaixo da mínima do fundo, um stop mais curto possível, visto que não está com a perspectiva tão clara assim de força para cima neste momento. Na Vale 5 seria algo parecido. O pregão de hoje proporcionou um candle forte de baixa, com queda de 1,58%, um sinal de reversão dos candles, um padrão de reversão dos candles chamado de nuvem negra. A abertura aqui acima do fechamento anterior, invasão do corpo ali do candle anterior, perda da mínima do pregão de hoje. É a primeira sinalização de confirmação desse padrão, o que apontaria para um teste ali da zona de suporte, já a mínima desse candle na faixa dos 15,36 e depois no gap de 15,28 a R$ 15,25. Então, da mesma forma que eu comentei na Petro, a Vale 5 também seria algo parecido. Se o movimento de baixa do G60 não ganhar muita força para baixo, seria a possibilidade de buscar alguma operação na ponta compradora, uma formação de fundo pelo G60 aqui nesse nível. É uma das alternativas aí para um trade mais curto em cima desses dois ativos. CSNA3, dentro do que o mercado foi apresentando de maneira geral, eu tinha 3 posições em aberto na ponta compradora e swing trade, encerrei todas as 3 posições. CSNA3 chegou a ficar 3 centavos do objetivo, foi lá em 9,48, objetivo em 9,51, ficou a 3 centavos, eu ainda fiquei segurando a posição, mas na hora que ela vem para baixo da região dos 9,13, de maneira até um pouco mais forte nessa região dos 9,13, eu opto por encerrar essa posição um pouco aí adiante, principalmente quando esse candle testa os 9,13, esse aqui não chega a fechar abaixo e na sequência vem a bater justamente de novo, quando tenta gerar um sinal de recuperação e não consegue, quando volta para a região ali dos 9,07, eu opto por encerrar essa posição praticamente no preço que foi o fechamento do pregão, com um ganho
na CSNA 3 de 2,72% nessa operação e no capital total um crescimento de 0,35%. Outros dois ativos que eu estava comprado, que na realidade foram recomendações feitas neste pregão, RADL3, superação da máxima do pregão anterior, essa compra foi executada, só que seria importante o ativo, depois que executou a entrada que foi aqui no G60, deixou uma sombra superior, não conseguiu fechar acima, até ganhou força num primeiro momento, mas não conseguiu fechar acima, o candle seguinte já perde a mínima desse candle, e aí quando ele tenta gerar uma recuperação aqui no gráfico de menor periodicidade, e não consegue, eu também opto por encerrar já essa operação, visto a deterioração do cenário de maneira geral para a subida. Eu então optei por encerrar essa posição com a perda de 0,68% na operação, capital total menos 0,13%. Até puxaram bastante o ativo depois para baixo. Lembrando que depois da saída ainda veio para cima do preço que eu realizei a saída e depois agora no final principalmente perdeu força mais ainda a RADL3. A outra que eu recomendei a entrada foi a Nato 3 dentro do que foi falado na última videoanálise. Uma compra se superasse a máxima do pregão anterior 30,98, visto que proporcionaria uma formação de pivô de alta no G60. Ela começou muito bem a operação, chegando a subir aqui do ponto da entrada até a máxima por volta de 1,6%. Gerou um forte candle de alta, uma perspectiva favorável, volta a fazer um recuo, até aqui tudo bem em relação a esse recuo, mas no momento que ela tenta subir e volta para baixo, fechando abaixo dos 30,98, já foi um sinal negativo, ou seja, fechando abaixo do topo anterior, já foi um primeiro sinal de enfraquecimento da subida, de uma chance de subida desse ativo, do que eu gostaria de ver para permanecer dentro da operação. E aí o ativo depois gera aqui uma parada numa região ali na faixa dos R$ 30,72, um gráfico de menor periodicidade, e depois, quando vem a bater nessa região dos 30,71, eu opto por encerrar essa posição em Nato 3, também ali com a perda de 0,9%, capital total menos 0,15%. Na sequência temos aqui para falar de Itube 4. Olha o que a Itube 4 fez no pregão de hoje, um baita engolfo de baixa, não é engolfo de baixa só em um candle, é engolfo de baixa em 3 candles, o que traz uma sinalização um pouco mais relevante para esse padrão, ainda um topo abaixo do nível anterior. Se a gente olhar aqui uma região de resistência já proporcionada por esse topo e por essa parada aqui no preço, por muito tempo batendo aqui, são duas tentativas de se sustentar acima desse patamar, não consegue e gera essa formação forte para baixo. Perda da mínima do pregão de hoje traz uma chance de engatar aqui um movimento para baixo na Itube 4. Lembrando, essa ação gera uma tendência de baixa de curto prazo se vier a perder toda essa região de fundo anterior na casa dos R$ 34,64. Antes há um suporte aqui imediato na faixa dos R$ 35,45. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.